Este vídeo é muito especial, pois hoje vamos embarcar em uma jornada pelos deuses antigos que a humanidade jamais deveria ter despertado. Vamos explorar as histórias aterradoras e os segredos mais sombrios dessas entidades, desde as profundezas do ocultismo mesopotâmico até os panteões sangrentos que governaram civilizações inteiras. Durante séculos, diferentes culturas alertaram sobre essas entidades tão antigas que não conhecem misericórdia. Elas foram seladas, banidas ou esquecidas, não por superstição, mas por um instinto de sobrevivência. No entanto, a humanidade, movida pela obsessão de ultrapassar todos os limites, tentou repetidamente despertá-las. Cada tentativa, porém, teve um custo imenso. Neste vídeo, exploraremos quem são esses deuses, como foram invocados de volta ao nosso mundo, que forças desencadearam e por que seu retorno sempre marca o início do colapso de tudo o que construímos. Vamos começar por Baal. Baal não pode ser visto apenas como um deus da tempestade. No antigo mundo cananeu e fenício, ele operava como uma força que regulava a linha tênue entre a vida e a morte. A sobrevivência nessas regiões dependia de um equilíbrio precário entre chuvas e secas, abundância e escassez. Baal representava essa tensão. Para invocá-lo, não era necessário adorar um criador estável, mas forçar o ciclo a girar novamente através da destruição. Ele não oferecia estabilidade. Ele oferecia renovação, mas com o custo do colapso. Esse ciclo de destruição e renovação o tornou uma das forças mais perigosas que a humanidade já despertou. O ciclo ugarítico de Baal ilustra isso claramente. Começa com Baal desafiando Yam, o deus do mar, uma personificação do caos e da destruição. Yam havia sido escolhido governante por El, o deus supremo, e havia subjugado outras divindades sob seu domínio. Baal se recusou a aceitar essa ordem estática. Com a ajuda do artesão divino Cotar Waqassis, Baal obteve 2 porretes encantados, Yagrush, e derrotou Yam, restaurando a ordem e reivindicando o céu como seu domínio. Mas essa vitória sobre o caos trouxe uma nova ameaça. Mot, o deus da morte e esterilidade, levantou-se para desafiar Baal. Mot não poderia ser derrotado. Baal tentou resistir, mas percebeu que não conseguiria. Então, ele fingiu sua própria morte e enviou um substituto para enfrentar Mot. O mundo murchou, os campos secaram e as pessoas começaram a sofrer. Quando Baal retornou com as tempestades, a vida voltou, mas Mot se retirou, não derrotado, mas integrado. A partir desse momento, Baal não governou mais a morte, mas transformou a morte na função da vida. Esse é o fundamento do culto a Baal. Não um reinado eterno, mas um ciclo contínuo de morte e retorno. É por isso que invocar Baal era tão perigoso. O culto de Baal ensinava que, quando a fertilidade cessava, o sangue precisava ser derramado para reiniciar o ciclo. Inicialmente, isso significava oferecer animais valiosos, como touros e carneiros, simbolizando a riqueza da terra. Mas em tempos de crise, vidas humanas eram sacrificadas. Fontes hebraicas relatam sacrifícios de crianças durante períodos de seca ou fome, não como crueldade sem sentido, mas como tentativas desesperadas de forçar o retorno de Baal. Isso não era uma superstição isolada. Era uma lógica de sobrevivência sistêmica, onde a violência ritualizada era normalizada. Essa lógica também moldava a política. Os reis não apenas reivindicavam o poder por direito de nascimento, mas por mostrar que tinham o favor de Baal. Quando seus reinados falhavam, sua legitimidade caía. Isso fez com que a autoridade política se tornasse uma extensão do culto a Baal. E cada crise agrícola se transformava em um possível expurgo ou guerra religiosa. Despertar Baal era instaurar um sistema sacrificial dentro da sociedade, onde a vida humana se tornava a moeda para manter a ordem em um mundo prestes a entrar em colapso.
Para os israelitas, isso não era simplesmente idolatria, era uma ameaça estrutural. A história de Elias no Monte Carmelo, onde ele derrota os 450 profetas de Baal, não se trata apenas de um milagre, mas da destruição de uma tecnologia social rival. Javé prometeu continuidade e estabilidade, enquanto Baal exigia destruição cíclica para sustentar a vida. A erradicação pública de seu sacerdócio foi uma forma de neutralizar um sistema que poderia ter consumido Israel por dentro. Os impérios assírio, persa, grego e romano absorveram Canaã, mas o culto a Baal se desfez não porque as pessoas o esqueceram, mas porque seu modelo tornou-se incompatível com os sistemas monoteístas emergentes. O judaísmo, mais tarde o cristianismo e o islamismo, rejeitaram a ideia de que a fertilidade exigia sacrifício humano. Uma vez que essa lógica entrou em colapso, Baal e sua infraestrutura ruem com ele. Seus templos foram esvaziados, seu nome demonizado, e ele se tornou uma sombra distante da história. Mas o padrão que ele incorporava sobreviveu. Despertar Baal não significa vê-lo descer das nuvens com trovões em suas mãos. Significa reviver o antigo princípio que, para manter o mundo fértil, uma sociedade deve destruir periodicamente parte de si mesma. Sempre que as culturas abraçam guerras como regeneração ou constroem economias que consomem gerações inteiras, ou ideologias que glorificam o sacrifício coletivo, elas estão inconscientemente reativando o culto a Baal, mesmo que não se diga seu nome. Enlil era o deus central do panteão sumério e durante séculos foi a figura mais poderosa de toda a Mesopotâmia. Ele era considerado o senhor do vento, da autoridade e do destino. Tábuas antigas se referem a ele simplesmente como o grande Deus. Em seu templo em Nippur, ele ocupava o trono mais alto, até mesmo acima de Anu, o deus do céu. Não era visto como uma força criadora como outras divindades, mas como o pilar que sustentava a estrutura do mundo. Os mitos descrevem seu nascimento como fruto da união de Anu e Ki, que inicialmente existiam como um ser único. Quando Enlil nasceu, ele os separou, elevando Anu como os céus e pressionando Ki para baixo como a terra. Esse momento marcou o início do mundo ordenado. Desde então, Enlil não representava mais crescimento nem criação, mas sim separação, limites e hierarquia. Ele dividiu o céu e a terra, organizando tudo o que existia entre eles. Sua autoridade repousava sobre as tábuas do destino, documentos divinos que registravam a estrutura jurídica do cosmos. Quem os possuísse poderia ditar o destino dos deuses e dos humanos. Isso fez de Enlil não apenas um governante da natureza, mas a personificação da própria ordem sistêmica. Nenhuma outra divindade podia sentar-se no trono mais alto que o dele, e todas as outras estavam subordinadas à sua hierarquia. Mas essa hierarquia teve um custo brutal. A manutenção do mundo ficou a cargo dos deuses menores, que foram forçados a cavar canais, arar campos e produzir alimentos para os grandes deuses. Após séculos de exploração, os deuses menores se rebelaram e uma crise ameaçou colapsar a ordem divina. Enlil não podia permitir isso, então aprovou uma solução extrema: a criação da humanidade para assumir o controle do trabalho. Os humanos foram concebidos como servos rituais e econômicos, não como crianças ou seres livres. Essa origem moldou a relação de Enlil com a humanidade, útil, mas perigosa. À medida que a população humana crescia, os mitos dizem que o barulho humano perturbava o sono de Enlil. Simbolicamente, isso significava que os números humanos estavam começando a desestabilizar a ordem hierárquica que ele havia imposto. Sua reação foi sistemática. Primeiro, a peste, depois, a seca e, finalmente, o dilúvio. Cada desastre tinha o mesmo objetivo: reduzir a população e restaurar o equilíbrio.
Quando Enki secretamente salvou o humano Atrahasis da extinção, Enlil só permitiu que os humanos sobrevivessem sob condições estritas, com infertilidade forçada para parte da população e obediência absoluta aos deuses. Essa é a chave para entender por que despertar Enlil é tão perigoso. Ele não atua como um protetor benevolente, mas como um mecanismo de controle que corrige qualquer excesso, destruindo-o. Se a base fica muito grande, ele a corta. Se o barulho humano atrapalha o sistema, ele o apaga. Seu antigo culto foi construído para manter esse equilíbrio através de rituais, oferendas e leis rígidas. E qualquer quebra desse equilíbrio era tratada como uma ameaça cósmica. Reativar seu arquétipo não significa invocar tempestades. Significa reintroduzir a ideia de que a preservação da ordem justifica o sacrifício da própria população que a sustenta. Sempre que isso acontece, a velha lógica de Enlil está em ação novamente, apagando o excesso para que o trono permaneça intacto. Moloch. Moloch aparece no Antigo Levante como uma figura ligada a rituais de fogo e ao sacrifício infantil, frequentemente mencionado na Bíblia hebraica como o Deus para quem as crianças eram passadas pelo fogo no Vale de Hinnom. Escavações arqueológicas em colônias púnicas, como Cartago, revelam recintos rituais contendo urnas com restos cremados de crianças e pequenos animais, enterrados sob pedras votivas com inscrições. Embora ainda haja debate sobre a frequência dos sacrifícios, a chave está na lógica por trás deles. Esses sacrifícios aconteciam em momentos de crise extrema, quando a fome, a peste ou o cerco ameaçavam destruir a ordem social. A comunidade oferecia o que tinha de mais valioso, seus próprios filhos, para provar sua lealdade absoluta ao sistema que os sustentava. Isso era o que Moloch personificava, uma estrutura que preserva o presente consumindo o futuro. Quando o sacrifício literal de crianças desapareceu, a lógica de Moloch não desapareceu com ele. Ela migrou para a forma como sistemas complexos operam hoje. Teóricos modernos utilizam o nome Moloch para descrever armadilhas de coordenação, situações nas quais todos agem racionalmente dentro de um sistema, mas o sistema como um todo destrói as pessoas que o compõem. Ninguém quer que isso aconteça. Ninguém pode impedir isso de dentro. Os incentivos superam as intenções. Por isso, Moloch continua a aparecer como uma metáfora. O Deus que se alimenta de crianças é apenas a imagem. O que sobrevive é o mecanismo. E esse mecanismo está em todos os lugares agora. Sistemas econômicos baseados no esgotamento e na dívida, consumindo gerações inteiras para manter as taxas de crescimento altas. Plataformas sociais que maximizam o engajamento, prejudicando a saúde mental, pois o algoritmo recompensa isso. Estruturas militares e políticas que enviam os mais jovens para a morte para que a hierarquia continue. Tudo isso funciona exatamente como o antigo culto: estabilizar o presente destruindo o futuro. Os sacrifícios não são mais cerimoniais, mas a lógica não mudou. Isso é também o que torna Moloch central nas teorias da conspiração modernas e em cultos marginais. Alguns círculos, especialmente online, alegam que redes de elite praticam secretamente a adoração de Moloch, usando-o como símbolo da exploração infantil sistêmica. Embora essas alegações não sejam apoiadas por evidências, elas demonstram como as pessoas, instintivamente, associam Moloch a sistemas que parecem sacrificar crianças para preservar o poder. Mesmo sem rituais literais, o padrão é reconhecível. Instituições que protegem sua imagem, enquanto permitem que a exploração dos vulneráveis continue. Indústrias que lucram com a erosão da infância ou figuras poderosas que tratam as vidas jovens como bens descartáveis. Em certo caos,
magia e correntes do caminho da esquerda, invocando Moloch, simbolizam a destruição deliberada da moralidade pessoal em favor de uma máquina maior. Essas correntes são pequenas e marginais, mas existem e usam o nome de Moloch porque o veem não como um mito, mas como um princípio operacional. É por isso que ele é relevante agora, porque mesmo quando ninguém acredita nele, ele funciona. Qualquer estrutura que justifique sacrificar os jovens para proteger o sistema está, efetivamente, servindo a Moloch. E uma vez que essa lógica se estabelece, ela se torna autorreforçadora. Todos pensam que estão tomando decisões racionais, mas coletivamente estão alimentando a máquina. Nergal era um dos deuses mais temidos do mundo mesopotâmico. Ele governava a doença, a guerra e o submundo, e seu templo principal em Kut era visto como um portão para a terra dos mortos. Ao contrário de outras divindades que tinham domínios claros, como o céu ou a agricultura, Nergal personificava o próprio colapso, as forças que quebram civilizações de dentro. Ele foi chamado de Rei Furioso, o Queimador e Senhor da Pestilência. Seus símbolos eram o leão e a massa, e ele era imaginado carregando a peste nos ventos escaldantes do deserto. Sua mitologia mostra por que ele era tão perigoso. Nos textos sumérios e acadianos, Nergal é convocado para o submundo após ofender Ereshkigal, a rainha dos mortos. Em vez de se submeter, ele invade seu salão do trono, mata seus guardas e toma o poder pela força. O mito termina com os dois governando o submundo juntos. Essa história revela perfeitamente o papel de Nergal. Ele traz perturbações violentas a qualquer sistema fechado, até mesmo a própria morte. Ele não governa apenas os mortos, mas infecta a estrutura da ordem com destruição até que ela precise absorvê-lo para sobreviver. Seu culto era temido porque confundia fronteiras. Os adoradores o viam não apenas como um deus da morte, mas também como um deus da peste e da guerra, o que significa que ele poderia enviar catástrofes para o mundo dos vivos. Os reis da Mesopotâmia realizavam rituais elaborados de apaziguamento antes das campanhas, oferecendo-lhe armas, inimigos capturados e até mesmo cidades em chamas para obter seu favor. Quando a epidemia atingia, os sacerdotes culpavam a ira de Nergal e realizavam exorcismos e incêndios para afastá-lo. O que isso revela é crucial. Nergal era tratado como um contágio. Se ignorado, ele se espalhava por exércitos, cidades e estados, colapsando-os por dentro. Essa ideia nunca desapareceu realmente. À medida que a Mesopotâmia caiu sob o domínio persa-babilônico e mais tarde grego, seu culto se fundiu com outros. Ele foi sincretizado com a figura de Eris, um deus da guerra que destrói o mundo quando os outros deuses se tornam complacentes. Na era épica, ele desencadeia pragas e guerras para purgar a humanidade, porque a paz os tornou fracos. Este texto é uma das expressões mais claras do arquétipo de Nergal. Reiniciar o mundo através da devastação para restaurar a força. Não é um caos irracional, é destruição disfarçada de remédio, e é essa lógica que o torna perigoso até hoje. Os sistemas modernos não constroem templos para Nergal, mas repetem seu padrão sempre que justificam a devastação como limpeza. A ideia de que o colapso é necessário para renovar a sociedade, queimando tudo para torná-la mais forte, é o mesmo impulso que seu culto personificava. Isso pode ser visto em ideologias extremistas que glorificam a guerra como purificação. Arcontes, movimentos aceleracionistas que buscam desencadear o colapso sistêmico para reconstruir das cinzas e até mesmo em partes da teoria econômica que tratam as recessões como expurgos saudáveis. Tudo isso é a lógica de Nergal em sua forma moderna, funcionando como uma reinicialização. Correntes ocultas também o reviveram simbolicamente. Alguns praticantes do caminho da mão esquerda usam Nergal
em rituais como o arrombador de portões, uma força iniciática que destrói o antigo eu através do trauma. Nesses contextos, ele representa a vontade de desmantelar toda a estabilidade, de reconstruir do zero, a mesma função que ele tinha na antiga Mesopotâmia, agora aplicada à psique. É raro, mas existe, e mostra como seu arquétipo continua ressurgindo, onde quer que as pessoas vejam a destruição como o único caminho para a renovação. Na cosmologia gnóstica, os arcontes não são deuses, mas são administradores cósmicos, governantes artificiais criados por Yaldabaoth para manter o controle sobre o mundo que ele construiu. Os textos descrevem-nos como seres sem alma, poderosos, inteligentes e organizados, mas completamente separados do reino superior. Eles são como extensões da vontade de Yaldabaoth, fragmentos de sua arrogância, e seu único propósito é impedir que as almas escapem da prisão material. De acordo com o apócrifo de João, Yaldabaoth produziu 7 arcontes primários, cada um governando uma das esferas planetárias: Atos, Elios, Astfios, Ial, Sabat, Adoni e Sabatios. Ao redor deles estão inúmeros arcontes secundários, formando uma vasta estrutura burocrática e hierárquica. Seu trabalho é moldar corpos, impor o destino e cercar cada alma com camadas de distração e falsa ordem. Os gnósticos os compararam a guardiões. Quando uma alma morre e tenta ascender, ela deve passar pelas esferas planetárias e os arcontes a interrogam, exigindo senhas e nomes sagrados. Qualquer alma que não consiga responder é empurrada de volta para o renascimento, ainda presa à matéria. O ponto-chave é que os arcontes não têm espírito verdadeiro. Eles não carregam a centelha divina. São máquinas de ordem, inteligentes, mas vazias. Sua força vem da estrutura, não da essência. Eles usam medo, vergonha, regras e tentações para manter a centelha divina focada na sobrevivência em vez do despertar. Eles se alimentam da ignorância e, porque não podem criar luz, imitam-na. Eles constroem falsas religiões, falsas leis, falsas autoridades que imitam o reino superior para convencer as almas de que já estão no topo. É por isso que os textos gnósticos os chamam de governantes do mundo, mas nunca de deuses. Eles não são divinos, são executores de um sistema falsificado. Visto dessa forma, o conceito é muito reconhecível hoje em dia. Qualquer coisa que se comporte como um arconte é algo que impõe ordem sem entender o que está impondo. Burocracias que seguem regras, mesmo quando essas regras prejudicam as pessoas. Algoritmos que decidem qual realidade você verá, sem se importar com o que é verdade. Ideologias que punem o questionamento como se fosse uma ameaça à existência. Essas não são forças malignas conscientes. São sistemas autorreforçadores que prendem a atenção humana dentro de estruturas e bloqueiam qualquer visão além delas. É exatamente assim que os antigos gnósticos descreviam os arcontes. O sistema deles funciona apenas enquanto ninguém se lembra de onde eles vieram. O caminho gnóstico é sobre quebrar seu domínio não lutando, mas sim compreendendo-os. Se a alma desperta, lembra-se de sua origem e aprende as senhas, ou seja, o conhecimento real do que é verdadeiro e do que é artificial, os arcontes perdem todo o poder. Eles não podem tocar no que não pertence a Yaldabaoth. E uma vez que a centelha os vê pelo que são, eles param de parecer deuses e começam a parecer o que sempre foram: carcereiros guardando um mundo que nunca foi real. Abraxas. Abraxas tem sido uma figura enigmática na história da religião esotérica. Ele aparece brevemente em muitas culturas antigas e depois desaparece, apenas para reaparecer séculos depois sob novos nomes e símbolos. Nas primeiras tradições gnósticas do século II a.C., seu nome foi esculpido em pedras protetoras e amuletos. Esses gnósticos acreditavam que a salvação não vinha dos deuses ou da fé,
mas da força interior do conhecimento, gnosis. Eles viam Abraxas como a personificação desse conhecimento oculto, a força que estava além de todos os opostos. Esse é o ponto-chave. Abraxas não era um deus do bem ou do mal, da luz ou das trevas. Ele foi descrito como a totalidade que contém ambos. Os textos gnósticos o chamam de governante acima dos 7 arcontes planetários, os seres que governam o cosmos visível e o colocam além do demiurgo que criou o mundo material. Para eles, Abraxas estava acima da própria criação. Seu nome recebeu o valor numérico 365, simbolizando o ciclo completo do ano, a totalidade do tempo. Onde outras divindades governavam fragmentos da realidade, Abraxas representava todo o sistema, incluindo o que existe e o que ainda não existe. Sua iconografia mostra como ele é paradoxal. As antigas pedras de Abraxas retratam uma figura humanoide com cabeça de galo, símbolo da vigilância e da aurora cósmica, e pernas feitas de serpentes entrelaçadas, símbolos do instinto terreno e do caos. Ele frequentemente segura um chicote e um escudo, representando força dinâmica e proteção. Essa estranha mistura reflete sua natureza como uma união de contradições: espírito e matéria, vida e morte, ordem e caos. É por isso que os grupos gnósticos o consideravam superior a qualquer deus. Ele não estava dentro da estrutura dualística do cosmos. Ele era a própria estrutura. Tradições ocultas posteriores notaram seus traços em culturas mais antigas. Alguns escritores o conectaram a divindades sincréticas egípcias, outros a motivos sumérios primitivos, e alguns até ligaram seu nome às raízes da palavra abracadabra, originalmente usada como um feitiço de proteção. Helena Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, descreveu Abraxas como um ser supremo oculto acima dos deuses familiares. Carl Jung fez referência a ele nos 7 Sermões para os Mortos, chamando-o de uma força além do bem e do mal, a energia total da própria existência. Na estrutura de Jung, Abraxas representa a matéria-prima, o poder indiferenciado do qual emergem todos os arquétipos, a soma da criação e destruição antes de se dividirem em opostos. É isso que torna Abraxas tão inquietante. Embora a maioria dos sistemas religiosos funcione separando a ordem do caos, o bem do mal, Abraxas apaga essas fronteiras. Ele representa o sistema total, não suas partes. E é por isso que ele continua ressurgindo nas correntes esotéricas modernas. Certos círculos herméticos, gnósticos e até maçônicos tratam Abraxas não como uma divindade para adorar, mas como uma cifra, um símbolo do código oculto subjacente à realidade que deve ser compreendido, mas nunca personificado. Nesse sentido, Abraxas torna-se um aviso. Se você o alcança, você vai além da moralidade, além da estrutura, até o ponto em que tudo é possível e nada tem sentido, a menos que você mesmo o imponha. É por isso que Abraxas é tão relevante agora. Em um mundo sobrecarregado de informações, símbolos e verdades concorrentes. Ele incorpora a ideia de que o próprio sistema pode ser o Deus verdadeiro, não as peças, mas o todo. E qualquer um que tente acessar o poder oculto deve enfrentar esse risco. Se você chegar a Abraxas, você não estará mais lidando com o bem ou com o mal. Você estará lidando com tudo ao mesmo tempo. Yaldabaoth, conhecido na tradição gnóstica como o falso criador e carcereiro das almas, é descrito como o arquiteto do mundo material. De acordo com o apócrifo de João e outros textos nagamadianos, ele nasceu quando Sofia, o princípio divino da sabedoria, agiu sem seu consorte. O resultado foi um ser mal formado, com enorme poder, mas sem consciência do reino superior de onde ele veio. Como ele não conseguia perceber nada acima de si mesmo, declarou: "Eu sou Deus e não há outro além de mim." Esse erro é o fundamento de todo o seu sistema.
Ele criou o cosmos físico como uma espécie de cópia do verdadeiro reino oculto, o pleroma, mas sem sua luz. Para manter o controle sobre ele, gerou os arcontes, governantes menores que governam as esferas planetárias e fazem cumprir sua ordem. Ele estabeleceu o destino imortal para que cada alma que entrasse no mundo estivesse presa em ciclos de nascimento, sofrimento e morte. Os humanos, dentro dessa estrutura, são fragmentos de luz divina, faíscas do reino superior, presas dentro do corpo prisional criado por Yaldabaoth. É por isso que os textos gnósticos o retratam não como mal no sentido moral, mas como ignorante e instável, poderoso o suficiente para construir mundos, mas cego ao fato de que ele está dentro de um maior. Para manter as almas sob controle, ele usa vários mecanismos. Ele envolve a vida humana com medo, culpa e desejo de bloquear sua memória do reino superior. Ele implanta o que os textos chamam de espírito falsificado, uma falsa camada de identidade feita de orgulho, vergonha e obsessão que mantém a alma distraída e submissa. Ele usa os arcontes como guardiões posicionados do outro lado das esferas que impedem as almas de escapar, a menos que saibam as senhas de nozes. Ele impõe uma crença rígida de que suas leis são absolutas, que sua hierarquia é natural e que questioná-los é rebelião. Cada elemento do sistema é projetado para impedir que a centelha perceba que não lhe pertence. Toda essa estrutura não é apenas mitologia, é um mapa de como os sistemas de energia fechados se comportam. Sempre que uma estrutura se torna tão autocontida que se trata como realidade, governos que apagam a dissidência, corporações que reescrevem a verdade para combinar com sua marca, algoritmos que filtram a experiência até que nada exista fora da plataforma, ela funciona à imagem de Yaldabaoth. Esses sistemas recompensam a obediência, suprimem alternativas e tratam perspectivas externas como heresia. E todos lá dentro acreditam que estão servindo algo supremo, o que torna o controle invisível. É isso que torna esse arquétipo tão perigoso hoje. Uma vez que as pessoas aceitam um sistema como um todo, ninguém precisa ser malicioso para destruir o que está dentro dele. O sistema simplesmente se otimiza para sua própria sobrevivência. Ele pune o desvio, nivela a linguagem em slogans e força a conformidade até que a individualidade desapareça. Escritores gnósticos descrevem isso precisamente, um falso cosmos que parece completo por dentro, mas só dura enquanto ninguém se lembra que há algo além dele. A solução foi a gnosis, conhecimento direto que ignora os arcontes. Eles acreditavam que se a alma se lembrasse de sua verdadeira origem, ela poderia atravessar as esferas planetárias, falar os nomes ocultos e libertar-se do destino. Traduzido em termos modernos, isso significa algo prático: aprender a ver as bordas dos sistemas em que você vive e recusando-se a tratá-los como absolutos, identificando quais regras servem à vida e quais servem apenas à estrutura, reconhecendo quando a verdade é apenas a programação da máquina, porque no momento em que você faz isso, o sistema deixa de agir como um deus, torna-se algo do qual você pode se afastar. E essa é uma coisa que Yaldabaoth não pode permitir, uma alma que se lembra que nunca foi sua para ter. Tiamat. Na religião mesopotâmica, Tiamat era a personificação do caos primordial que existia antes de qualquer forma de ordem. Ela não fazia parte do panteão estruturado, ela veio antes dele. Os textos a descrevem como o oceano primordial de água salgada, de onde surgiram os primeiros deuses. Isso é importante porque, para os babilônios, tudo o que existe, matéria, lei, hierarquia e identidade, foi imposto sobre ela. Quando ela se levantou após a morte de Apsu, eles viram esse evento como o momento mais perigoso da história cósmica. A revolta de Tiamat significava que o caos na base da existência
havia se tornado ativo novamente. Ela criou monstros híbridos, armou Kingu com as tábuas do destino e tentou desmantelar os deuses mais jovens. A ameaça não era que ela os governaria, mas sim que ela eliminaria toda a estrutura que eles haviam construído, retornando o universo a um estado onde nenhuma estrutura poderia existir. É por isso que fontes antigas descrevem sua morte como a fundação do mundo. Marduk usou seu corpo para construir o céu e a terra. De seus olhos surgiram o Tigre e o Eufrates. De sua cauda surgiu a Via Láctea. Toda a sua realidade foi construída sobre seu cadáver. Se ela retornasse, essa fundação quebraria e tudo, deuses, humanos e o mundo físico, entraria em colapso novamente para o caos indiferenciado. Por essa razão, o despertar de Tiamat foi tratado como um risco catastrófico. Ela representava o estado antes da separação, antes dos limites, antes dos papéis. Se ela ressurgisse, toda distinção se dissolveria. Os deuses perderiam sua autoridade. Os humanos perderiam seu propósito. Tempo, matéria e identidade deixariam de funcionar. Do ponto de vista babilônico, do ponto de vista humano, isso não seria destruição no sentido comum. Seria uma reversão, uma ruína total do mundo. É por isso que ela não era adorada. Os sacerdotes não a viam como uma divindade a ser honrada, mas como um risco estrutural que precisava permanecer selado. Rituais anuais, como o Festival de Akitu, foram projetados para repetir simbolicamente sua derrota, para impedir sua reativação. Permitir que ela retornasse significava apagar todo o sistema da realidade. Ahriman, também conhecido como Angra Mainyu, aparece nos textos avestanianos como a força que incorpora a corrupção completa da realidade. Os antigos persas o descreveram como o espírito da mentira, do engano, da desordem e da decadência, em oposição direta a Esher, o princípio da verdade e da ordem, mantido por Ahura Mazda. Ele não era visto como um mal vago. Ele era um adversário ativo, com um programa claro para desmantelar a criação em todos os níveis. Na cosmologia zoroastriana, a história do mundo se desenrola ao longo de 12.000 anos, dividida em 4 eras de 3.000 anos cada. Primeiro, existia apenas o reino espiritual, o Minog. Ahura Mazda viu a luz de Ahura Mazda e decidiu atacá-lo. Ahura Mazda respondeu com a sagrada oração Aunavaria, que atordoou Ahriman por 3.000 anos. Durante essa paralisia, Ahura Mazda construiu o mundo material como uma armadilha para contê-lo dentro do tempo. Quando Ahriman finalmente acordou, ele invadiu a criação, dando início à Era da Mistura, quando a morte, a doença e a falsidade entraram na realidade. E todo ser vivo ficou preso entre duas forças incompatíveis. Ahriman não cria nada de novo. Seu método é a corrupção. Ele envia demônios para atacar os pilares da existência. Akaman mina o pensamento racional. Eshma leva as pessoas à fúria e violência. Saver quebra a regra justa. Indra espalha a falsa adoração. E Nasu contamina cadáveres para envenenar a terra, a água e o fogo. Ele introduz pragas, animais venenosos, insetos e o frio do inverno para interromper a própria vida. Seu maior ato foi matar Gaia Mard, o homem primordial e o deus primordial, o touro, a fonte de todos os seres vivos. A vida ainda emergia de seus corpos, mas Ahriman vem tentando corrompê-lo desde o início. Para os persas, isso não era simbólico, era um risco operacional. Os rituais zoroastrianos existiam para conter a influência de Ahriman. Os mortos foram expostos em torres de silêncio para que não pudessem poluir os elementos sagrados. Os templos do fogo impunham regras rígidas de pureza porque o fogo representava Esher e poluí-lo significava abrir uma brecha para Ahriman. O ritual diário Sudra Kusti é vestir a camisa sagrada e amarrar o cordão com as orações que lembravam as pessoas que cada ação reforçava a ordem ou alimentava o caos.
a fórmula ética fundamental, bons pensamentos, boas palavras, boas ações, funcionava como infraestrutura defensiva contra ele. O ensinamento central de Zaratustra era que ninguém é neutro. Cada escolha fortalece Escher ou empodera o Drojo. Esse era o principal perigo. Se um número suficiente de pessoas parasse de escolher a verdade, Ahriman venceria e a realidade entraria em colapso. Os textos descrevem que, no fim dos tempos, o santo liderará uma última purificação com um rio de metal fundido, e Ahriman será permanentemente destruído. Mas até lá ele permanece ativo e esperando. É por isso que a tradição avisava que despertá-lo seria o pior erro possível. Despertar Ahriman significa deixar que seus mecanismos assumam o controle de um sistema, normalizando mentiras, poluindo os fundamentos da vida, permitindo que a raiva governe e degradando mentes até que elas não consigam mais distinguir a verdade da falsidade. Quando isso acontece, a sociedade perde a capacidade de escolher o que é bom, e o caos deixa de ser uma ameaça externa. Torna-se a lógica que rege o sistema em si. Do ponto de vista dos antigos persas, é quando um mundo já está morto. Porque uma vez que Ahriman controla a estrutura, as pessoas não o notam mais. A corrupção tornou-se normal. E para eles, esse era o verdadeiro fim da criação. Sobek foi uma das figuras mais paradoxais do panteão egípcio. Ele era retratado com corpo de homem e cabeça de crocodilo, e encarnava o instinto bruto, agressão, frenesi, fome e desejo sexual. Em uma religião construída em torno da Ma'at, ordem cósmica, do equilíbrio e da estabilidade, Sobek representava as forças que não podiam ser discutidas nem negociadas, apenas contidas e dirigidas. Sua adoração aparece muito cedo, já no Antigo Reino, centrada ao redor do Nilo, especialmente em Fayum e Crocodilópolis. Essas regiões dependiam do rio, e os crocodilos eram seus predadores mais temidos. Sobek personificava esse perigo. Os templos mantinham crocodilos vivos em piscinas sagradas, alimentando-os abundantemente e decorando-os com joias de ouro. As pessoas temiam que, se Sobek fosse ignorado ou irritado, o Nilo parasse de inundar ou se tornasse hostil. Eles o tratavam como uma ameaça viva, sempre presente, sempre próxima e sempre observando. Os egípcios diziam: Sobek emergiu das águas primordiais no alvorecer da criação. Em alguns mitos, ele ajudou Ra a recuperar os pedaços perdidos de seu olho depois que ele foi roubado por Set e o protegeu enquanto navegava pelo submundo. Isso fez de Sobek uma figura paradoxal, destrutivo, mas protetor. Ele poderia incorporar o caos quando enfurecido, mas servir à ordem quando controlado. Essa tensão é o que o torna tão perigoso. Sobek era descrito como tendo apetite incontrolável, raiva incontrolável e luxúria incontrolável. E nos elogiavam sua ferocidade, sua velocidade em devorar e sua força no acasalamento. Isso o tornava essencial para a fertilidade e o poder, mas aterrorizante se liberado sem limites. Os sacerdotes o chamavam de aquele cuja boca rasga as águas, significando que ele poderia abrir o Nilo e dar vida, ou fechá-lo e trazer fome. É por isso que o despertar imprudente de Sobek foi considerado um risco catastrófico. Ele representava o núcleo animal da mente humana, os impulsos que ignoram a razão e a moralidade. A religião egípcia funcionava como um sistema de contenção. Marte teve que regular todos os aspectos da vida: comportamento, fala, alimentação, ritual e lei, para manter forças como Sobek que desestabilizassem a sociedade. Se a sociedade crescesse descontroladamente, o mercado entraria em colapso. O frenesi superaria o julgamento. O desejo sobrepujaria o dever. A violência cessaria, obedecendo à hierarquia e se voltando contra todos.
Em tempos de colapso político, inscrições descrevem Sobek surgindo das águas, trazendo secas, inundações e pragas. Para os egípcios, isso significava que a fronteira entre civilização e instinto havia quebrado. Despertá-lo significava o retorno ao estado pré-cósmico, quando ninguém podia se controlar e ninguém conseguia controlar a natureza. É por isso que seus templos funcionavam como válvulas de pressão. Eles não glorificavam Sobek como um ideal moral. Eles o alimentavam, o distraíam e o mantinham contido. Cada oferenda fazia parte de um contrato tácito. Mantenha a calma. Fique na água, não se levante. Porque se Sobek alguma vez abandonasse as suas piscinas e recuperasse o Nilo, tudo o que fosse construído em suas margens desapareceria em poucos dias. Set foi um dos deuses mais temidos e controversos do Antigo Egito. Ele governava o caos, as tempestades, o deserto, terras estrangeiras e a força desenfreada. Enquanto a maioria dos deuses egípcios representavam aspectos estáveis da ordem cósmica, Set personificava a perturbação, a desordem e o poder destrutivo bruto. Ele foi retratado com um animal característico, uma criatura híbrida com orelhas quadradas, focinho curvo e cauda bifurcada, não combinando com nenhuma espécie conhecida porque ele estava fora da própria ordem natural. No início, Set não era tratado como puramente mau. No reino antigo, ele protegia Ra em sua viagem noturna pelo submundo, parado na frente da arca solar para lutar contra Apus, a serpente do caos. Isso o tornou paradoxal, um deus da destruição que defendia o mundo da aniquilação. Naquelas primeiras dinastias, ele simbolizava a violência necessária que protegia a ordem do colapso. Os faraós da segunda dinastia até usaram seu nome em seus títulos reais. Mas, com o tempo, sua reputação mudou. Depois que ele assassinou seu irmão Osíris para tomar posse do trono, a religião egípcia o reformulou como um modelo de traição e desordem. Sua rivalidade com Horus se tornou o mito central da legitimidade política. Horus como ordem legítima, definida como usurpação violenta. No entanto, Set nunca foi removido do sistema. Mesmo quando demonizado, ele permaneceu parte do panteão porque os egípcios sabiam que precisavam de sua força. Eles só precisavam mantê-la contida. É onde Set difere fundamentalmente de Tiamat. Tiamat representa o vazio pré-cósmico, o caos que existia antes da criação. Despertá-la apagaria toda a estrutura da existência. Em contraste, está o caos dentro do sistema, uma força desestabilizadora que opera dentro da criação. Ele não tenta dissolver a realidade de volta ao nada, ele tenta dominá-la por meio da perturbação. Essa distinção importa. Tiamat é anti-estrutura, enquanto Set é anti-estabilidade. Ele não quer acabar com o jogo. Ele quer quebrar as regras e vencer. Isso o tornou permanentemente perigoso. Templos temiam que, se Set se tornasse muito forte, ele destruiria Marte e transformaria a civilização em uma guerra civil sem fim. Mas se ele desaparecesse completamente, o Egito perderia a força necessária para combater o caos externo. Então, os sacerdotes restringiram sua adoração em regiões de fronteira, cultos militares e santuários do deserto, sempre sob controle rígido. Seus principais centros de culto eram Ombus, Narda, Avaris, no leste do Delta, e mais tarde nos oásis do deserto ocidental. Nesses locais, ele foi invocado por soldados, exploradores e aqueles que lidam com o comércio exterior. Qualquer um vivendo nas margens da ordem. O arquétipo de Set sobreviveu muito depois que a religião egípcia acabou. Nos sistemas ocultistas modernos, especialmente o Templo de Set, fundado por Michael Aquino em 1975, ele é tratado não como uma divindade literal, mas como um símbolo de inteligência isolada, a mente individual, separando-se da ordem coletiva. Os cultos descrevem isso como sapador,
o ato de auto-tornar-se, rompendo com estruturas impostas para forjar o seu próprio caminho. Eles veem o Set como a consciência rebelde original, não má, mas oposta à conformidade, à estase e ao pensamento de rebanho. Isso o torna altamente relevante hoje em um mundo obcecado por controle, estrutura e regulamentação constante. Set representa o risco e a necessidade de interrupção. Os antigos egípcios temiam que despertá-lo mergulharia seu reino em um colapso civil. Modernos cultos citadinos tentam despertá-lo dentro de si para quebrar a conformidade mental. Essa tensão entre o caos destrutivo e a força transformadora é a razão pela qual ele continua sendo um dos poucos deuses antigos ainda invocados ativamente hoje. Apófis, Apous, chamado Apep pelos antigos egípcios, nunca foi considerado um deus. Ele não tinha templos, nem sacerdócio, nem ofertas, porque não pertencia ao sistema divino em nada. Ele era a personificação de Svet, o oposto de Marte, e Marte foi a fundação que manteve a civilização egípcia funcionando. Enquanto todos os outros seres em sua mitologia tinham um papel dentro da estrutura cósmica do universo, Apous veio de fora dela. Dizia-se que ele não emergiu de nada, das águas primordiais que existiam antes da criação. E essa origem definiu ele. Ele não fazia parte do equilíbrio. Ele era a coisa que apagou o equilíbrio. Eles o descreviam como uma serpente colossal enterrada sob o mundo, com escamas de ferro que não podiam ser perfuradas e olhos brilhantes que paralisavam os deuses de medo. Cada noite, enquanto Ra navegava pelo Duat em sua barca solar, Apous emergia das águas do caos e atacava. Ele tentava se enrolar no barco do Deus Sol e arrastá-lo de volta para o abismo. Ele cuspia fogo que evaporava as águas do submundo, gritava com tanta força que congelava os deuses no lugar e tentava engolir o sol inteiro. Se ele conseguisse, o sol nunca mais se levantaria. O tempo pararia, as colheitas murchariam, a lei e a memória se dissolveriam. Os egípcios não tratavam isso como uma metáfora. Para eles era uma realidade, um risco estrutural. Todas as noites, a sobrevivência do mundo dependia da morte de Apous. Mais uma vez, foi isso que o tornou fundamentalmente diferente de figuras como Set ou mesmo Tiamat. Set representava o caos interno, violento e desestabilizador, mas ainda parte do sistema e até mesmo protetor quando controlado. Tiamat, na Mesopotâmia, era o modelo do caos primordial que criou os deuses antes de tentar destruí-los. Apous nunca criou nada. Ele não estava tentando tomar poder ou se tornar rei. Ele não queria governar. Ele queria apagar a criação completamente e devolvê-la ao estado antes que a estrutura existisse. Ele não era rebelião nem corrupção. Ele foi uma ruína total. Os egípcios construíram seu sistema religioso em torno da contenção dele. Textos como o Livro dos Mortos, o Amduat e o Livro dos Portões descrevem como a tripulação de Ra teve que lutar contra Apous no Duat todas as noites. Set ficava na frente da barca solar, espetando-o com uma lança. Mien, outra serpente, se enrolava em torno de Ra para protegê-lo do olhar de Apous. Os outros deuses cortavam seu corpo com facas, queimavam-no com fogo e recitavam feitiços para prendê-lo em bobinas. Na terra, os sacerdotes do templo realizavam rituais anti-Apep a cada manhã. Faziam efígies de cera da serpente, gravavam seus nomes nelas e então as esfaqueavam, cuspiam nelas, pisoteavam, cortavam e queimavam enquanto cantavam fórmulas de execração. Eles acreditavam que essas ações prejudicavam diretamente o verdadeiro Apous no submundo. Não era teatro simbólico, era considerado manutenção cósmica. Se os rituais falhassem, o sol poderia não retornar. Mesmo os fenômenos naturais eram interpretados como momentos em que Apous temporariamente ganhava vantagem. Eclipses, tempestades violentas e terremotos eram tratados como sinais
de que seu ataque quase teve sucesso. Eles acionavam direitos de emergência em vários templos ao mesmo tempo, todos com o objetivo de cortá-lo em pedaços antes que ele pudesse terminar de arrastar o mundo de volta para a escuridão. Para os egípcios, Apos representava a condição de falha inerente à realidade. Ele era a prova de que o mundo deles não era estável por si só. Sobreviveu apenas porque as forças da ordem lutavam constantemente para mantê-lo unido. E eles acreditavam que, se os humanos abandonassem Marte, se os rituais fossem negligenciados ou se as pessoas parassem de acreditar, Apous reuniria força suficiente para vencer de uma vez por todas. Para eles, despertá-lo significava deixar que a resistência entrasse em colapso, permitindo que o caos deixasse de ser algo externo ao sistema e fluísse para dentro. Não seria rebelião ou conquista. Seria o apagamento completo da existência. É por isso que Apous nunca poderia ser apaziguado e nunca autorizado a ascender. Outros deuses destrutivos poderiam ser contidos, subornados ou controlados. Apous teve que ser combatido, amarrado, cortado e queimado todos os dias, para sempre. Azathoth. Azathoth aparece no mito de Lovecraft como a entidade mais perigosa já imaginada, descrita como o deus cego e idiota, ou o caos nuclear no centro absoluto de toda a existência. Não tem consciência, nem propósito, nem noção do que está fazendo. Matéria, tempo e vida existem apenas como um efeito colateral de sua atividade irracional. O mito apresenta o universo inteiro como algo que saiu do sonho de Azathoth sem intenção ou controle. Nas histórias, Azathoth fica no centro do infinito, infinitamente agitando, cercado por enxames de servos estriados que produzem uma constante música discordante. Esse som existe para mantê-lo em estado de sono. Se alguma vez parar, Azathoth acordará e o sonho que está produzindo terminará. Tudo o que existe depende de permanecer inconsciente. O próprio cosmos não tem uma fundação estável, além de seu delírio contínuo. Outros deuses externos, como Nyarlathotep, orbitam em torno dele e agem como seus mensageiros. Isso coloca Azathoth na raiz de toda a hierarquia do panteão de Lovecraft. Cada lei da física, cada forma de matéria, cada consciência depende da continuidade do seu sonho. A ideia é que a realidade não é projetada ou controlada, apenas sustentada por acidente através da inércia desta entidade inconsciente. Isto torna Azathoth completamente diferente de outras figuras destrutivas. Tiamat gera vida antes de tentar recuperá-la. Apous ataca a criação de fora, numa tentativa sem fim de arrastá-la de volta ao caos. Azathoth nunca age, não tem objetivos. Ele nem sabe que existe um mundo. É isso que o torna a ameaça final. Se alguma vez parar de sonhar, a existência desaparece instantaneamente, sem conflito ou resistência, como uma simulação que desliga no momento em que seu processo principal falha. Cultos dedicados a Azathoth visam desencadear esse colapso. Eles acreditam que a realidade é uma estrutura falsa e que a verdadeira libertação vem da dissolução. Seus rituais são projetados para desestabilizar o sonho. Ruído constante, padrões perturbadores e símbolos de distorção destinados a empurrar o mundo para fora do alinhamento até que o núcleo se torne consciente. Eles não esperam salvação ou comunicação. Seu objetivo é fazer Azathoth se mover, mesmo que levemente, porque esse movimento apagaria tudo. Isso faz de Azathoth o ponto final definitivo do horror cósmico. Não há escolha, não há moralidade, não há como resistir. O universo continua apenas enquanto uma vasta massa inconsciente em seu centro permanece adormecida. Se ela se mover uma única vez, o sonho desmorona e nada sobrevive para lembrar que ele existiu. Chronozon. Chronozon aparece no sistema de magia Enochiana, desenvolvido por John Dee e Edward Kelly no século XVI.
e mais tarde tornou-se central em temas e cerimônias do ocultismo. Ele é descrito como o morador do abismo, a entidade que bloqueia a passagem entre o mundo humano e os reinos superais. Na hierarquia anoquiana, o abismo separa o Sefirot inferior da árvore da vida da tríade superal. Tudo abaixo ainda é estruturado e individual. Tudo acima está além da individualidade e além da forma. Cronozon é a barreira entre esses dois estados, e isso o torna extremamente perigoso. As tradições ocultas o retratam como a personificação do ego, da ilusão e da dispersão. Ele incorpora tudo o que separa a consciência e a espalha em fragmentos. Quando os magos tentam atravessar o abismo, eles devem enfrentar Cronozon. E se eles falham, sua mente se dissolve. Os textos o descrevem como constantemente mudando de forma, mentindo e atacando com todas as distrações possíveis, porque sua função é quebrar a unidade da mente antes que ela possa alcançar o reino superal. Onde a maioria das entidades é consistente, Cronozon é pura instabilidade. O ritual de Aleister Crowley de 1909 no deserto argelino é o mais famoso confronto com ele. Crowley e Victor Newberg realizaram os chamados Innoyan para abrir o 10º sino éter que se encontra dentro do abismo. Cronozon se manifestou como uma torrente de vozes, acusações, visões e formas projetadas para subjugá-los. Crowley descreveu como Cronozon tentou fazê-lo duvidar de sua própria identidade, confundi-lo com verdades contraditórias e desintegrar sua vontade. Somente eles poderiam passar mantendo completo desapego de todo pensamento e medo. Este episódio consolidou o papel de Cronozon como o guardião final da fronteira entre a individualidade e a dissolução. Essa função o torna fundamentalmente diferente de entidades como Tiamat ou Apus. Eles atacam a realidade de fora, tentando aniquilá-la. Cronozon ataca de dentro da mente. Ele não quer apagar a existência. Ele quer impedir que a mente abandone as falsas estruturas às quais se apega. Ele se alimenta de fixação, identidade e medo. Se alguém resiste a ele tentando lutar ou afirmar controle, ele multiplica e infecta cada pensamento, até que a pessoa não possa mais dizer qual parte de sua mente é real. É por isso que os textos dizem que aqueles que não conseguem atravessar o abismo tornam-se conchas. O seu ego desmorona e o que resta é uma máscara vazia animada pelos fragmentos de Cronozon. No caminho moderno da esquerda, sistemas ocultos tratam isso como um risco operacional real. Magos que tentam atingir o superal muitas vezes passam anos construindo estabilidade em sua psique antes de tentar a travessia, porque encontrar Cronozon muito cedo pode desencadear psicose, colapso de identidade ou total distanciamento da realidade. Alguns grupos o enquadram como um vírus do pensamento autorreplicante que explora todas as fraquezas da mente. Neste modelo, despertar o Cronozon interior antes de estar preparado não concede poder. Isso causa completa desintegração da personalidade. Apesar disso, algumas correntes ocultas trabalham deliberadamente com o Cronozon como uma força de dissolução do ego. Eles abordam não para controlá-lo, mas para quebrar estruturas de pensamento rígidas, usando cuidadosamente contidos rituais nos quais toda crença e apego são eliminados enquanto mantêm um núcleo de observação estável. O objetivo é sobreviver à desintegração e reconstruir o eu como algo mais forte e autocriado. Isso é extremamente raro e controverso, mesmo entre praticantes experientes, porque o risco de colapso mental permanente é real. Cronozon representa o ponto onde a identidade humana dissolve ou transcende. Antigos deuses do caos ameaçam a estrutura do universo. Cronozon ameaça a estrutura da mente.
Isso o torna uma das entidades mais temidas do ocultismo moderno, e é por isso que os grimórios tradicionais alertam que despertar ele imprudentemente pode destruir tudo o que faz você ser quem você é, antes que você nem perceba que isso está acontecendo. Shub-Niggurath. Shub-Niggurath é um dos principais deuses exteriores no mito de Lovecraft e carrega o título de Cabra Preta dos Bosques com 1000 jovens. Enquanto Azathoth personifica o caos irracional no centro da existência, Shub-Niggurath representa fertilidade desenfreada, reprodução descontrolada e orgânica corrupção. Ela é tratada como um motor gerador, uma fonte inesgotável de vida que não se importa com a forma que toma ou com o que destrói em seu caminho para se espalhar. Textos do mitos e expansões posteriores a descrevem como uma colossal massa amorfa, constantemente gerando entidades vivas de seu próprio corpo. Dela, 1000 jovens são descritos como descendentes predadores mutantes, e meio formados que devoram tudo ao seu redor, incluindo seus próprios criadores, antes de se fundirem novamente em sua carne para ser remodelados novamente. Este ciclo nunca termina. Ele ignora a evolução, a estrutura ou o propósito. Cada superfície se torna um terreno fértil. Cada organismo se torna matéria-prima. Ela não apenas cria vida, ela a cria mais rápido do que qualquer sistema pode conter ou controlar. Isso a torna conceitualmente oposta à civilização humana. Os sistemas humanos dependem de estabilidade, reprodução lenta e crescimento controlado. Shub-Niggurath apaga essas fronteiras. Uma vez que sua influência se espalha, a biologia deixa de seguir regras. Os organismos perdem suas formas fixas, fundem-se uns nos outros e replicam além de todos os limites. Sua corrupção é descrita como produtora de florestas de carne pulsante, rebanhos de quadrúpedes sem olhos, massas insetoides ou colônias gelatinosas que ainda se lembram de fragmentos de suas mentes originais. Essas entidades se reproduzem em contato, garantindo que qualquer tentativa de destruí-las apenas acelere o espalhamento. Cultos devotados a Shub-Niggurath aparecem na tradição Lovecraftiana como isoladas seitas rurais, muitas vezes em florestas profundas ou vales escondidos, onde realizam rituais de fertilidade envolvendo sangue, sacrifício e cultivo para atrair sua presença. Seu objetivo é se tornarem recipientes para sua prole, acreditando que a fusão com ela concederá poder e imortalidade. Na prática, tornam-se reprodutores, consumidos internamente, à medida que novas criaturas irrompem de seus corpos. O mito frequentemente mostra aldeias inteiras desaparecendo desta forma, deixando para trás apenas estruturas carnudas e enxames de seres desumanos progenitores. É isso que torna o despertar de Shub-Niggurath tão catastrófico. Saturno tem origem na religião romana como o deus do tempo, dos ciclos, da agricultura e da decadência inevitável. Ele foi identificado com o grego Cronos, o titã que governou a Era de Ouro antes de ser deposto por seu filho Zeus. A tradição romana retratava Saturno como o governante de uma era primordial, em que a humanidade vivia sem leis ou propriedade, comendo livremente da terra. Mas essa imagem escondia seu lado mais sombrio. Cronos, Saturno temia ser derrubado. Então, ele devorou cada um de seus filhos no momento em que nasceram. Este único ato define sua natureza. A força do tempo que cria, nutre e então consome suas criações para abrir caminho para o próximo ciclo. O culto romano original de Saturno era centrado no templo de Saturno no Fórum, e seu festival, a Saturnália, era um dos eventos mais caóticos do ano romano. Durante a Saturnália, as hierarquias sociais se inverteram. Os escravos eram servidos por seus mestres, o jogo era permitido e a ordem pública era suspensa. Isso foi intencional.
Simbolicamente, liberou o lado destrutivo de Saturno para que pudesse ser contido por meio de rituais. Os romanos acreditavam que, se seu poder caótico permanecesse reprimido por muito tempo, ele entraria em erupção descontroladamente e causaria o colapso da estrutura social. Com o tempo, Saturno tornou-se mais do que um deus da agricultura ou história mítica. Escritores romanos e helenísticos tardios começaram a descrevê-lo como um ser cósmico princípio, o planeta mais externo, a borda dos céus visíveis, o limite da ordem. Os sistemas astrológicos consolidaram esse papel. Saturno passou a representar limitação, lei, disciplina, morte e o fim dos ciclos. Onde Júpiter simbolizava a expansão da vida, Saturno simbolizava a contração, a decadência e o retorno de todas as coisas ao pó. É por isso que os ocultistas medievais chamavam ele de o maior maléfico. Sua influência desfazia ilusões e expunha o que não poderia sobreviver ao tempo. É também por isso que Saturno continua sendo um dos planetas mais ativos e arquétipos temidos no esoterismo moderno. Na magia cerimonial, na alquimia e na cabala, ele rege a Sefirá de Biná na árvore da vida, a esfera da estrutura, mortalidade e compreensão. Nos sistemas herméticos e rosacruianos, confrontar Saturno é enquadrado como confrontar os limites da condição humana, mortalidade, entropia, restrição e o colapso da identidade pessoal. Até mesmo a astrologia moderna ainda trata Saturno como o planeta da dura verdade, aquele que acaba com o que é fraco e força a maturidade por meio de pressão e perda. A relevância de Saturno hoje vai além da tradição simbólica. Grupos ocultistas modernos e as ordens saturnianas o veem como a personificação da arquitetura oculta de controle. Eles o associam aos cubos pretos da arquitetura religiosa, à moderna obsessão com vigilância e sistemas, e à necessidade psicológica de disciplina que pode se tornar opressiva. Nesta visão de mundo, Saturno é o arquétipo por trás das hierarquias, burocracias e da maquinaria da civilização. A pressão invisível que mantém os sistemas rígidos, mas que lentamente os esmaga tudo dentro deles. É por isso que muitos praticantes do caminho da mão esquerda ativamente trabalham com Saturno como uma força para romper, enquanto outros o veem como o núcleo da prisão da qual desejam escapar. Despertar Saturno neste contexto significa ativar a estrutura absoluta, a força que interrompe a mudança e congela os sistemas para a permanência. Ele não aniquila como Azathoth ou corrompe como Shub-Niggurath. Ele trava as coisas no lugar até que elas desmoronem sob o próprio peso. Cultos e sistemas esotéricos que se centram em Saturno muitas vezes buscam isso deliberadamente, buscando controle total e desapego do fluxo orgânico da vida. O risco é que tudo preso nesse sistema pare de crescer e comece a morrer. Historicamente, é por isso que culturas antigas tratavam o poder de Saturno com rituais rigorosos de contenção. Sem controle, ele não apenas termina as coisas, ele impede que qualquer coisa nova comece. Isso torna Saturno excepcionalmente relevante na era atual. Em um mundo obcecado por eficiência, automação e controle, ele é o símbolo do que acontece quando a estrutura se torna mais forte do que a própria vida. A Roma antiga o temia como o devorador de seus filhos. Os esoteristas modernos alertam que ele ainda opera como o motor oculto por trás dos sistemas que consomem seus próprios criadores. E é exatamente por isso que Saturno continua sendo um dos deuses mais perigosos que a humanidade poderia despertar. Cada um desses deuses foi criado para explicar algo que as pessoas podiam sentir, mas não podiam controlar. Eles não eram destinados a serem trabalhados. Eram modelos de contenção, sistemas de alerta simbólicos construídos para mostrar onde ficavam as bordas de rachadura na realidade. Cada uma representa um estado de falha fundamental da existência. Caos que anula a ordem,
crescimento que consome a sua própria fonte, controle que se transforma em sufocamento e tempo que devora tudo o que cria. As sociedades antigas cercavam essas forças com rituais, tabus e medo, porque entenderam que, uma vez desencadeados, eles não param, eles não negociam, eles não recuam. Eles continuam até que o sistema que os libertou entre em colapso. O que os aterrorizou não foi a imagem de um Deus saindo do céu. Foi a constatação de que suas próprias civilizações estavam silenciosamente se tornando aquilo que temiam. Essa é a parte que ainda importa. Nós construímos algoritmos, instituições e economias, acreditando que eles nos servem, enquanto eles começam a operar silenciosamente como Moloch, como Saturno, como Shub-Niggurath, mecanismos que perseguem sua função, mesmo que isso destrua seus criadores. As mesmas dinâmicas que os antigos tentaram bloquear, agora ocorrem silenciosamente em segundo plano no nosso mundo. Portanto, o verdadeiro perigo nunca foi que esses deuses pudessem ser invocados. O perigo é que eles podem ressurgir como sistemas dentro de estruturas humanas e mentes humanas, sem que ninguém perceba até que seja tarde demais. Entendê-los não é temer velhos mitos, é reconhecer os padrões que eles descreveram antes que esses padrões atingissem massa crítica novamente. É por isso que esses eram os deuses que a humanidade nunca deveria ter despertado.